De segunda-feira, um dos vereadores reeleitos aqui da cidade de Timbó, foram dois apenas, o vereador Ito do PL e também o vereador Jonathan, que está aqui, o Jonathan Cristoforini, que está conosco a partir de agora, então, para a gente conversar a respeito do que foi esse período eleitoral, essa eleição que acabou no último dia 6 de outubro, votação de 967 votos, um dos vereadores mais jovens a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Muito bom dia, Jonathan. Muito bom dia, Odair, aos amigos da Rádio Cultura que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa nossa caminhada que foi muito exitosa. Nós tivemos ali uma participação da população muito expressiva e a gente fica muito feliz e honrado com o sentimento de responsabilidade em retribuir esses votos de confiança. Muito bem, você já tinha participado de um processo eleitoral, aí ficou como suplente, segundo suplente e acabou ocupando durante um tempo já a Câmara de Vereadores. Quanto tempo você já estava ocupando a cadeira lá na Câmara de Vereadores? Um ano. Já estava um ano ocupando lá a cadeira de vereador e agora daí fez a sua eleição, né, já de primeira. Agora, 967 votos. O que você acha que se deve esses quase 1.000 votos de confiança aqui do eleitor timboense? Olha, foi uma alegria muito grande porque, por uma coincidência do destino, foram 700 votos a mais do que minha primeira eleição. Minha primeira, lá em 2020, foram 267. Agora foram 967. Então, foi uma eleição muito, muito enxuta, de muitas conversas com as pessoas, mas, acima de tudo, Odair, a gente se pautou em querer fazer um trabalho, trazer propostas para a cidade que não são propostas apenas para os 4 anos do nosso mandato, que são ações, que são formas de trabalho que a gente visa para o futuro, para os próximos 70 anos de Timbó. Então, as pessoas, elas viram que dentro de nós, quando você carrega um sentimento de amor e responsabilidade daquilo que você quer fazer, as pessoas notaram isso e nas urnas veio esse resultado. Então foi um trabalho de um ano na Câmara que já mostrou qual é a nossa capacidade de entregar e também a nossa postura em fazer, mas também nos deu know-how, nos deu uma base para querer formular novas ações para daqui para frente. Então sempre foi um trabalho que nós fizemos durante a campanha pautado na ética, pautado na cidade. Não ficar em debates ideológicos ou debates superficiais. A gente entrava em assuntos que realmente tocam na vida das pessoas. E assim vai ser o mandato do vereador Jonathan, como foi até agora, com ações que realmente vão impactar a vida das pessoas positivamente e, acima de tudo, não é um plano de poder pessoal, é um plano para a cidade. Eu acredito que tudo existe um período, o meu período da política está acontecendo nesse momento, mas um dia irei sair dela. Mas a nossa marca, o nosso trabalho, a nossa postura em fazer Timbó é o que vai ficar. E quais são, assim, as principais pautas que o vereador Jonathan tem em mente para a cidade de Timbó? Olha, Odair, a gente separou com uma pergunta que é pensar Timbó para os próximos 70 anos, mas as 4 pautas são educação, infraestrutura, cultura e defesa civil. Então, nós pegamos essas 4 pautas que nós temos uma familiaridade dentro da atuação delas, né? Então, a gente pensou em projetos, conversando com os atores desses segmentos, né? Então, quando nós falamos em defesa civil, a gente faz um trabalho, não é de falar aquilo que a gente acha, mas de falar, sim, coisas que realmente são factíveis, são que correspondem com a realidade. Então, a gente montou um trabalho em cima, assim como foi feito nesse último ano, para essa eleição e para esse próximo mandato, em cima dessas pautas com coisas possíveis a serem entregues, coisas execuíveis à nossa comunidade. Então, a educação é um assunto muito complexo. Nós temos quase 5.000 crianças que estão dentro dos espaços educacionais aqui em Timbó, né? A defesa civil é uma pauta muito importante. Eu sempre gosto de colocar, não vamos nos lembrar dos rios apenas quando chove, né? A infraestrutura é muito importante porque como é que eu vou pensar o futuro do crescimento de uma cidade sem pensar na artéria dela? Que é a infraestrutura, mobilidade, saneamento básico e diversas outras tangentes que vêm dentro desse contexto. A cultura, que se a gente chegou até aqui, foi porque nós entendemos de onde viemos e respeitamos isso. Mas é mais importante, como é que eu vou desenhar o futuro, como é que vamos manter a essência de Timbó para daqui para frente. Isso é muito importante colocar. É bonito falar do passado, só que é muito mais importante pensarmos no futuro, mas sem esquecer do passado.
Então, essas 4 pautas, a gente vê que elas são a pedra angular, o norte que a gente quer colocar para o futuro de Timbó. Muito bem, e aí você faz parte de uma Câmara de Vereadores com mais 8 vereadores, né? Somos em 9 na nossa Câmara de Vereadores, então é formada por 9 vereadores que a partir do dia 1º de janeiro vai assumir os destinos aí da cidade de Timbó juntamente com o Poder Executivo, que, né, é formado aí pelo Flávio e pelo Rangel Dário Bonatti. Como é que você vê essa composição renovada da Câmara de Vereadores para essa nova gestão também na cidade? Olha, é muito importante, eu sempre digo que são ciclos, né? Então eu vejo com muito bons olhos a nova legislatura que vai se iniciar dia 1º. Creio que são pessoas ponderadas, pessoas que têm grandes interesses ao bem comum da cidade. Eu acho que isso é que importa. Ali dentro nós temos que aprender a discutir Timbó, não partido. Eu me atenho a pautas para a cidade, né? Eu faço parte de um grupo, né, da coligação, que é na campanha Apoiamos o Prefeito Tutti. Nós somos em 5 vereadores, né? A gente tem uma relação muito boa, assim como tem uma relação muito boa com o vereador Flávio, com o vereador Cláudio, com o vereador Rito, com o vereador Joselito. Então isso é muito importante se colocar. Lá dentro, eu creio que todos trabalham pela cidade. E é assim que vai ser o mandato do vereador Jonathan. Jonathan, você vai ser oposição? Eu digo assim, pautas boas e importantes da cidade vai ser votado sim. Então, nós não podemos ser o empecilho para o crescimento da cidade. O que é bom para a cidade se vota sim. O que é ruim, ao nosso ver, a gente vai ter uma visão diferente. Então, nós vamos nos pautar isso. E isso é até um consenso entre, né, o nosso grupo ali. A gente já falou, as pautas boas têm que ser acompanhadas com sim. E o que a gente acha que não é o caminho, a gente discute, a gente diverge, a gente vai trocar ideias. Nós não podemos fazer uma oposição só para fazer oposição. Tem que ser a cidade. Então, do Jonathan, as pessoas podem esperar um vereador que vai trazer projetos. Eu não quero abaixar o nível dentro da Câmara de Vereadores, não vou trazer um debate ideológico, nem um debate só por ser contra, isso não faz parte do meu dicionário. Eu vou fazer um debate pela cidade. Esse vai ser o nosso norte. E também com o prefeito eleito Flávio, a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito cordial, de respeito, também mesmo somos colegas hoje dentro da Câmara de Vereadores. Então, existe um diálogo aberto. Conversei com ele na semana passada, foi um diálogo muito franco, muito diplomata, né? Foi de muita diplomacia a nossa conversa, e assim que vai ser. Eu falei, né, no programa eu falei para o prefeito Flávio, comentei com ele, olha, de mim você vai escutar bons projetos para a cidade. E acho que é isso que as pessoas querem. A eleição acabou dia 6. Então, daqui para frente, é Timbó. Não tem fórmula, não tem segredo. Pautas importantes e boas para a cidade, vamos ser sim. Isso até a gente já conversou com o nosso, né, grupo ali dos 5 vereadores, digamos, que seriam, em tese, da oposição. Nós estamos ali sempre em conversas semanais, né? Então, e também aquilo que a gente divergir, a gente vai discutir. Mas é sempre o bem da cidade. E isso é imutável. Muito bem, né? Já começa o ano, logo dia 1º de janeiro, a partir da primeira sessão, já discutindo ali justamente a composição de mesa diretora da Câmara. Isso é bastante importante também. E, Jonas, você já fez parte aí de um ano, né, da legislatura anterior, e agora a gente repercutiu aqui no Repórter Cultura, uma situação que ainda repercute nos bastidores aí da política timboense, essa situação de os vereadores terem assessor, que estaria circulando nos bastidores aí uma proposta para que os vereadores tivessem um assessor cada um lá na Câmara. Você já fez parte, você não é um vereador de primeira viagem, como é que você vê essa proposta? É uma proposta viável? Ela tem alguma chance de ser implementada aqui na nossa cidade? Teria necessidade disso? Olha, Aldair, olhando num contexto hoje da nossa Câmara de Vereadores, eu acho que não é o momento, né? Um assessor para cada vereador. Eu acho que não chegou-se nesse ponto. Existem sim outras cidades na região que já dispõem, né, dessa ferramenta, só que eu acho que aqui ainda é um pouco prematuro nós queremos vir com essa questão. A Câmara ela tem que ser, como é que eu posso colocar, renovada. A gente tem que trazer a Câmara mais próxima da comunidade. Então são debates que eu vejo que tem outros debates mais que tem que ser céleres e mais importantes do que uma pauta dessa. Tem que ser ali reestruturado algumas coisas, mas um assessor para cada vereador ainda eu acho que é um pouco prematuro, e também não vejo nesse momento, né, agora pode ser até prematuro uma fala minha, a necessidade. Eu acho que para um futuro, né, lá para a próxima legislatura, eu acho que
pode ser uma conversa, mas nesse momento eu não vejo como uma necessidade. E um outro questionamento que muitas vezes o nosso próprio ouvinte fez, inclusive foi um questionamento de um ouvinte durante uma entrevista com um dos vereadores que a gente trouxe aqui para a entrevista, e se olhar pelo próprio histórico, né, você pôde assumir durante um ano o seu mandato porque quem era para ser o vereador, naquele caso, estava numa cadeira de secretário e resolveu permanecer como secretário, que no caso o Alfo Postai, secretário da Educação, o atual secretário da Educação de Timbó, resolveu continuar como secretário e com isso você pôde assumir um espaço, né, na Câmara de Vereadores. E a pergunta que o nosso ouvinte fez e que eu repasso, tenho falado com os vereadores aqui também eleitos, é essa questão do vereador acabar assumindo uma cadeira de secretário no município. Como é que você vê isso? Olha, de minha parte isso não vai ser uma realidade, né? Na minha opinião, eu fui eleito, né, fui ali abonado pela população de Timbó a assumir uma cadeira no Legislativo e assim eu farei. Então, do dia 1º de dezembro até dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2028, eu vou estar na Câmara de Vereadores e esse vai ser meu compromisso com a nossa cidade. As pessoas elegeram o Jonathan para ser vereador e não um outro cargo. Então, eu vejo, né, existe aquele ditado, né, Odair, cada cabeça uma sentença. A minha cabeça, ela coloca isso. Eu estou ali, vejo que posso acrescentar muito mais à cidade estando na Câmara do que estando, né, como secretário, que teria que estar saindo da minha cadeira do Legislativo e indo para a cadeira do Executivo. Então eu penso que não. Na minha visão, eu mantenho minha posição dentro da Câmara de Vereadores e eu não almejo sair dela para ocupar algum outro cargo. Muito bem, Jonathan, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, assim como os outros vereadores também que a gente tem convidado, tem vindo aqui, e deixo aí um espaço para você fazer os seus agradecimentos, claro, né, para o seu eleitor. Olha, Odair, primeiramente, muito obrigado pelo espaço. E eu quero aqui colocar para as pessoas de Timbó. O Jonathan, ele é o vereador da cidade. O Jonathan, ele faz um trabalho que não é para os 4 anos de mandato dele. É para os próximos 70 anos. Eu aprendi com a história que quando a gente deixa de pensar no futuro, a gente vira passado. Então, daqui para frente, as pautas importantes para a cidade, as pautas que têm que ser debatidas vão ser debatidas com muita seriedade, assim como foram feitas até aqui. O Jonathan pode ser novo, tem o título do vereador mais jovem de Timbó, só que eu coloco assim, o título pode ser bonito, mas a responsabilidade que ele me dá é muito maior. Eu represento um segmento da sociedade, até nas eleições. Agora eu represento a sociedade toda. E eu não posso... A Timbó pede o meu máximo. O mínimo que Timbó pede é o meu máximo. E é assim que vai ser nesse mandato. Pautas importantes, pautas construtivas para a cidade. É para o Timbó sempre e jamais nos esquecemos de onde viemos. Pessoal, muito obrigado a todos que acreditaram no nosso trabalho. Não foi um trabalho meramente por conta da campanha, porque nós sempre tivemos uma postura como a gente teve durante o período eleitoral e agora continuamos, né? E vai ser assim durante todo esse processo. Então, muito agradecido a todos que estiveram conosco nessa caminhada, as 967 pessoas que nos deram voto de confiança, só que aos outros 48 mil habitantes de Timbó, podem ter certeza, o Jonathan vai fazer o mandato voltado para Timbó. Muito bem, um abraço para o